Fizeram um coro bonito. Eu gosto de ver a igreja cantando e adorando a Deus. Pastor Adilson, quando aqueles garrotes ficam fujão demais, o pessoal pega e coloca uma canga no pescoço deles. É uma forquilha, fica aqui. Eles vão atravessar o arame. Nós vamos ter que arrumar uma pastor Adilson. Isso é sério mesmo. Pastor Itamar, queridos, está viajando e ele sempre tem nos honrado, né? Eu podia ter chamado um pastor de fora, alguém com uma bagagem, uma experiência, uma palavra, mas aprove a ele, né, de nos honrar, para nós estarmos aqui nessa manhã com os irmãos. E eu creio, querido, que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala com ele: olha, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Não convém andar muito para frente aqui não, está meio perigoso. Olha, querido, eu queria ler com você nessa manhã. Eu estou aqui usando uma ferramenta que eu não tenho costume, mas a gente precisa modernizar, né? Porque está tudo aqui anotado. Então, se der alguma falha, a Bíblia está aqui. Eu não confio nesse troço, eu não dou conta. Mas eu queria convidar a igreja para abrir. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, quem não trouxe, vai estar ali no painel. Lucas, capítulo 18, versículo de número 1 até o 9. Conhecidíssima passagem, todo mundo conhece, mas eu quero ler esse texto e meditar um pouco na palavra de Deus com você nessa manhã. Espero ser ligeiro, rápido, né? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos almoçar mais cedo. A palavra dele é pequena. Lucas 18, a partir do versículo 1, está escrito assim. Aqui o título da minha Bíblia fala assim: a parábola do juiz injusto e o poder da oração perseverante. São dois títulos. Talvez aí na sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas vai querer dizer no final a mesma coisa. São traduções diferentes, mas com o mesmo sentido. Aqui está escrito assim: contou-lhes também Jesus uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou atender o seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não temo a Deus, eu nem respeite o homem, mas como essa viúva está me molestando, eu farei justiça a ela, para que enfim não torne mais a me importunar. E o Senhor disse: ouvi o que diz o injusto juiz. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Entenderam? Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa palavra. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Deus, nós acabamos de ler a sua palavra. E o Senhor Jesus disse que as palavras dele eram espírito e vida. Que a palavra do Senhor nessa manhã venha gerar no coração da igreja a vida do Senhor. Meu Deus,
eu não conheço todas as pessoas que entraram aqui nessa manhã, mas o Espírito do Senhor conhece tudo. A Bíblia diz que Ele sonda o coração do Senhor, Ele sonda o coração de Deus e sonda também o nosso coração. Então, nós esperamos nessa manhã, pela revelação da Sua palavra. Fala com cada um de nós pessoalmente, Deus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa falar o seu coração nessa manhã, e que não seja transmitido a você aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas a ideia de Deus, aquilo que Deus quer colocar no seu coração, amém? Amém? Está achando que é o frio, né? Querido, a Bíblia diz, nós lemos uma parábola, em que Jesus, primeiro o título dessa parábola é do juiz iníquo. É a parábola do juiz, alguns chamam de parábola do juiz iníquo, mas seria mais apropriado de ser chamada a palavra da perseverança, a parábola da perseverança, porque ela fala da perseverança de uma mulher, de uma viúva. Aqui nós temos os dois lados. De um lado, um homem poderoso, um homem influente da sociedade, e do outro lado, nós temos uma mulher que representa o lado fraco da sociedade, a viúva. E a viúva, nos tempos antigos, ela era protegida pela lei dos homens e pela lei judaica também. Mas viúva era a ideia de uma pessoa desamparada, de uma pessoa dependente. E conta-nos aqui essa parábola, que essa viúva, ela, no versículo 2, aliás, contou-lhe essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, no versículo 1. Então aqui já está explicado a parábola, que eu devo orar sempre e nunca desfalecer. Mas aí ele conta a parábola dizendo que havia esse juiz e essa viúva, e ela sempre ia ter com ele, dizendo: faz justiça para mim. E por algum tempo ele recusou, e essa viúva molestou aquele juiz até que ele concedeu o seu pedido. E no versículo 7 Jesus disse assim, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ainda que pareça tardio, ainda que pareça demorado. Fala com ele assim: Deus não é lerdo, Deus não demora, meu irmão. Jesus dá um exemplo de como nós devemos ser perseverantes diante daquele que pode ouvir as nossas orações. E eu, lendo essa palavra, eu disse: Deus, como é que eu contextualizo isso? Como é que eu trago isso para os nossos dias? E a gente pode observar, irmãos, que nós vivemos num mundo imediatista. As pessoas, você quer ver o cara me deixar bravo? É quando ele liga para mim e fala assim: olha, eu tenho um serviço para você fazer. Eu falo: e quando é que você vai precisar desse serviço? Ele vira para mim e fala assim: é para ontem. Quer dizer, eu já estou atrasado. O cara nem ligou para mim, dá vontade de desligar o telefone. Pelo amor de Deus, se precisar de um serviço, não me liga desse jeito, não. Aquilo ali me dá uma ira santa, não sei, dá vontade de soltar os cachorros no cara. Então, hoje, as pessoas, nós queremos as coisas, não digo as pessoas, nós queremos as coisas para ontem. Tudo é lento, nada anda depressa. Quem aqui que pega fila de banco? Levanta a mão. São poucos. É rápido, está sempre demorando. E o trânsito, então, irmão, dá vontade, tem cada cara que faz cada proeza no trânsito. As pessoas, não dá para entender, é a pressa. Todo mundo quer as coisas com pressa.
Ninguém quer esperar nada. E o imediatismo é uma quebra de princípios. Nós não vivemos, não fomos criados para viver nesse ritmo imposto, forçado. Para ontem, carro 1.0 não serve mais. Eu quero 1.6, 1.8, 2.0. Eu fiquei doido, eu comprei um carro 1.0 e depois eu pus na cabeça, eu quero 1.6, eu quero 1.6, eu quero 1.8, eu vou trocar. Até que eu não dei conta, parece que Deus fechou tudo e eu não consegui fazer o negócio. Estou lá com 1.0. A benção, irmão. Carrinho é uma benção. É bem econômico pra caramba. Você quer que eu vou caçar outra coisa? Mas, na verdade, nós estamos com pressa. Caixa de supermercado. Nossa Deus. Tem hora que a gente para no caixa. Você olha a fila, cara. Você olha o carrinho primeiro. Aí o cara tira o cartão de crédito do bolso. Nossa, dá vontade de mudar de fila, voltar para trás, deixar as compras lá e ir embora. Ninguém espera, querido. E as troças dá até briga. Eu já vi briga, quase morte de supermercado, meu irmão. Um policial uma vez quase me bateu. Eu estava com tanta pressa que em vez de pegar minha compra, eu peguei a dele. Ele achou que eu estava querendo roubar ele. E eu acho que o cara estava com algum problema. A mulher dele devia ter dormido de calça top, calça jeans. E o cara me olhou, me fuzilou com os olhos e falou assim: presta atenção. Nossa Deus, eu quase morri. Eu fiquei caladinho, porque eu sou humilde, não porque eu fiquei com medo do cara. E eu falei: da próxima vez agora eu vou prestar mais atenção na hora de pegar a sacola. Porque os caras vão enfiando a sacola lá e a sacola mistura, irmão. Já viu? Já aconteceu isso com você? Você já pegou alguma coisa dos outros? Eu já perdi 1 quilo de filé de peito ali no Rena. E eu sei quem levou para casa, eu conheço o cara, ele é rico, ele não precisa não. Eu podia ir atrás dele e falar: cara, você pegou meu filé de peito, como é que eu ia provar? A câmera, eu ia mandar a câmera buscar lá para... Claro que não. Claro que não. Mas é assim que nós somos. Computador, internet, 1 giga, 2 giga, 3 giga, 10 giga. O meu é 10 giga. Eu não posso esperar essa carroça, né? Esse computador meu é uma carroça, que eu quero mais pressa. Não é assim? Não é assim que funciona. É assim que nós somos. Uma geração imediatista, sem paciência. Até o culto tem que acabar rápido. Tem uns irmãozinhos que ficam com o relógio aí, ó, e fica assim, ó: ô irmão, não é possível, ó, tá na hora. É assim? E o problema é que tem dia que Deus prova a gente. Tem uns irmãos que é mais folgadinho do que os outros, atravessa o carro na frente de todo mundo e some. Misericórdia, viu? Tem que orar para a vida desse irmão. Tem que pôr, como diz o pastor Itamar, tem que pôr o pé e a mão na cabeça dele, para ele ter consciência. Chegou, coloca o carro no lugar. Se você chegou por último, então presta atenção, você tem que ser o primeiro a sair, porque senão você vai atrapalhar os outros. É isso? Mas é uma pressa. Eu já contei para os irmãos aqui, uma vez eu fiquei preso aqui dentro, era 2 cultos, um de 6 às 8, um de 8 às 10. E eu vim no das 6. Agora eu vou embora, vou ver um filme com meu filho. Acabou o culto das 8, meu carro travado. Cara, se eu tivesse um canivete no bolso, eu tinha furado o pneu de um monte de carro aí. E eu entrei dentro do carro, tinha um toca-fita, não, né? Não é tão velho assim não, toca CD. E eu coloquei o CD e saiu aquela música assim: não tenho pressa de sair da sua presença. Eu falei: fala, Deus! É comigo mesmo. Naquela hora eu baixei o facho, voltei aqui para dentro, ouvi a palavra de Deus, esperei o culto acabar. Foi 4 horas de culto, né? Um de 6 às 8, outro de 8 às 10. E eu fiquei agarrado aqui, graças a Deus. Eu não estou falando isso para você ficar esquecendo o carro lá e trancar a gente, provar o irmão, não. Isso não é provar, não, isso é tentação. Isso não é provação, não, isso é tentação. Você tem que saber diferenciar provação de tentação. É diferente. Mas nós vivemos assim. Não temos tempo para desfrutar daquilo que nós adquirimos apressadamente. Tempo é dinheiro. Somos atingidos no corpo, na alma e no espírito. Você sabia? Há uma pesquisa que fala que as pessoas hoje dormem 2 horas menos do que as pessoas antigamente.
Aí o cara fala assim: por que a gente é tão fraco hoje? Por que essa geração não dá conta de nada? Tem uns caras mais novos aí que não aguenta, cara, o tranco que a gente aguenta, entendeu? Se pôr os caras para fazer o serviço que a gente faz, você não, Tiago, você está forte, mas tem uns caras que, se colocar, eles abrem o bico rapidinho. Por quê? Porque essa geração está fisicamente mais fraca. Tá não, irmão? Estou vendo um monte de gente aí bombado. Vai ver. Estava trabalhando na casa aí, tinha um segurança, mas o cara era um armário. Aí a empregada falou assim: leva esse vaso lá para cima para mim. Ele levou. A hora que ele chegou com o vaso, ela voltou rindo. Eu falei: o que foi? Ele falou: ele chegou lá em cima bufando, que cara não vale nada, ele só tem panca. Eu falei: não, estou bem, cara. Eu sou magrinho, mas eu dou conta. Então, as pessoas hoje deixam de dormir para correr atrás de bens, atrás do dinheiro, que não é mais importante. Olha, e depois a gente pergunta por que é que a gente anda tão confuso. Eu anotei aqui essa pesquisa, eu anotei e vou ler para você, porque não dá para guardar de cor. A falta de sono, ela é uma técnica de tortura. A privação de sono é a condição de se dorme o suficiente para o organismo recuperar. Um estado de sono restrito pode causar fadiga, diminuição dos reflexos, sonolência, envelhecimento precoce, queda de imunidade, dificuldade de concentração, problemas de memória e ganho de peso. Fala com seu irmão: você quer ficar gordo? Não. Fala com ele aí: você não quer ficar gordo? Não. Fala: mas já está gordo, irmão. Sim, então dorme direito. Fala com ele: dorme direito, porque dormir emagrece. Sabia? Olha, eu vou enumerar aqui para você. Olha o que a falta de sono ela faz: confusão mental, raciocínio lentificado, coordenação motora lentificada, problema de memória, irritabilidade, hipoglicemia, aumento do peso, aumento ou diminuição da pressão sanguínea, capacidade de decisão, de raciocínio, desmaio, delírio, alucinação, envelhecimento precoce e queda de imunidade. Não adianta correr, não adianta ficar apavorado. Aquela mulher viúva, ela sabia que ninguém podia resolver o problema dela, e ela foi na pessoa certa, ela foi naquele juiz e começou a persistir. O que fura a pedra não é a força da água, mas a persistência da água em bater na pedra. Mas não, nós queremos resolver tudo no nosso braço. Aí o homem vai e inventa o tal do carro para adiantar, para chegar mais rápido, não é assim? Aí todo mundo compra o carro, mas a cidade tem as ruas estreitas. O que acontece? Para tudo, entope as ruas de carro e para tudo. Ali em frente à casa da minha mãe tem um restaurante e a rua é mão dupla. Eu já vi sair quase morte lá. Por quê? Os caras param o carro de um lado, para o carro do outro, só tem passagem no meio, e era mão dupla a rua. O que acontecia? Os dois cruzavam no meio, aí ninguém queria dar ré, e os caras desciam do carro e queriam enfrentar um ao outro, cara. Pressa, falta de paciência. E toda essa pressa, ela causa doença no corpo e na alma. Quando você quebra princípios que Deus estabeleceu para nós começamos a sofrer a consequência. Não adianta, cara. Pode ser o cara mais forte da igreja, daqui. Se ele jogar um troço para cima, a lei da gravidade fala: não vou sair de baixo, que esse negócio não vai cair em mim. Vai. Porque a lei foi estabelecida, a lei da gravidade. E quando eu quebro o princípio de Deus, e quando você quebra um princípio, a gente sofre. Você já viu? Ninguém mais quer andar a pé. Quer? Ninguém, todo mundo quer andar de carro. Tem gente que,
arranca o carro aqui na esquina e para na outra. Ele não pode ir lá e voltar aqui e pegar o carro, não. Eu moro 2 quadras da mulher que corta o meu cabelo. E eu vou de carro. Aí eu adoeço, meu joelho estoura, eu vou lá no doutor, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, vai caminhar. Se eu tivesse caminhado, eu não tinha tido problema se eu andasse. Por quê? Porque nós quebramos princípios. Mas aí, toda essa pressa, a tendência é ser transferida para a esfera espiritual. Êxodo capítulo 32 e o versículo 1, por favor, meu irmão, coloca aí para nós, Gustavo. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Sabe o que aconteceu? Moisés subiu no monte e ele falou, vocês ficam aqui embaixo, eu vou lá receber, eu vou conversar com Deus e vou trazer as leis e vocês esperam aqui. E a Bíblia diz que Moisés demorou e o povo começou a murmurar e falar, olha, esse Moisés, a gente não sabe o que foi feito dele, vamos fazer um Deus para nós. E muitas vezes nós agimos assim, nós achamos que Deus está demorando na minha vida, na sua vida. Meu irmão, Deus não está demorando, Ele não é lerdo, Ele não atrasa. Diz a Bíblia que aquele pessoal fez ali um bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Começaram a tentar resolver com o seu braço. Deus está lento, Deus está demorado, vamos procurar outros meios, outros recursos. Mas a palavra para você nessa manhã, meu irmão, não precisa procurar outro recurso. O seu recurso está em Deus, está em você esperar em Deus. Essa palavra da perseverança, ela não pode ser confundida com vãs repetições na presença de Deus, porque o próprio Jesus diz que não é por nós repetirmos demais diante de Deus que nós vamos ser ouvidos, não. Fala, essa perseverança, essa palavra perseverar, ela fala em estar sempre diante de Deus e não nos demover, e não nos deixar inclinar para o pecado, ou lançar mão de outros recursos que não sejam os recursos que Deus tem colocado na nossa vida. A Bíblia fala que Maria, aliás, Saul, ele não esperou Samuel, e ali ele perdeu o reino. Ele quis fazer o serviço de sacerdote. Maria instiga Jesus no casamento. João capítulo 2, versículo 3 e 4. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Deus tem a sua hora. E a hora de Deus, às vezes, e muitas das vezes, ela não é a minha hora e nem a sua hora, é a hora dele. Deus tem a hora dele. Fala com o irmão que está do seu lado assim, Deus tem a hora dele. E nem sempre a hora dele é a sua hora. Fala com ele. Marta e Maria lamentavam a demora de Jesus. João capítulo 7, versículo 1 em diante, está escrito assim, depois disso andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos, e disseram-lhe então seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido, já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. E disse-lhes então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Jesus sabia que ele tinha um tempo. Jesus sabia que Deus tinha um tempo para ele, e que as coisas, já viram, todo mundo
tentava pressionar Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Marta e Maria disse: Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela não sabia que aquela demora de Jesus estava produzindo um milagre. Elas viriam um dos maiores milagres que a Bíblia relata, que era a ressurreição do seu irmão. Deus é o dono do tempo, e Jesus entendia isso. Deus tem o tempo dele. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8. Está escrito assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né, Yara? Porque o tempo para Deus é relativo. Deus vê o passado, Ele vê o presente e Ele vê o futuro. E Ele tem o poder de fazer com que as coisas venham a convergir a meu favor e a seu favor. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Cristo. Então não adianta ficar emburrado. Não adianta ficar emburrado. Eu tenho que orar. A Bíblia fala: vigiai e orai. E eu estou aprendendo que é tão importante vigiar quanto orar. Quando o pastor viaja, irmão, é a época que eu mais lavo vasilha, prato e panela, porque eu fico vigiando. Porque eu sei que se eu der um pezinho, a mulher vai ficar brava. Aí eu lavo um prato, eu sujo um copo, eu lavo. Não? Para que eu não sou bobo. E aí ela fica satisfeita, vai dormir comigo satisfeita. Eu acordo mais satisfeito ainda. Não? Tem que ser esperto, irmão, tem que vigiar. E foi sexta-feira, nós tivemos uma vigília aqui. Estava tudo sujo, a gente foi ali para cima, né? E eu acho que os irmãos notaram que eu estava meio entusiasmado, né? Meio turbinado. Dinamite, esse negócio, né? E eu fui para casa todo alegre, né? E a hora que eu fui deitar, ela pegou e falou assim: eu estou tão cansada hoje. Eu falei: nossa. Eu meio que eu joguei um balde de água fria. E eu dormi emburrado. E acordei emburrado. E ela me fez umas 20 perguntas, e eu não respondi nenhuma. Depois eu pensei comigo, falei: ah, capeta, você não pegou numa ponta, você está pegando na outra, né? Peguei, dei nela um abraço, dei nela um beijo. Acabou, cara. O cara tem que ser esperto, tem que vigiar, tem que orar, mas tem que vigiar também. Olha, Deus tem o tempo dele. Quantos milagres guardados nas aparentes demoras de Deus. Quantas lágrimas que você tem derramado, meu irmão, aguardando o mover de Deus na sua vida. E quantas vozes têm chegado até você dizendo: isso não vai acontecer. Mas você tem que esperar naquilo que Deus falou e na promessa dele, e não abrir mão da sua confiança no Deus que você serve. Conta uma história que... História não, é fato. Que um homem atravessou a catarata do Niágara. Essa catarata, o pessoal que entende geografia aí, ela divide, ela está na divisa dos Estados Unidos e Canadá, me parece. Se errado, me corrijam, por favor. Me corrija depois. Diz que esse homem atravessou essa catarata altíssima, uma das maiores cataratas do mundo, só perde para do Iguaçu, as cataratas de Iguaçu. Eles dizem que não, mas é. Esse homem atravessou num fio de aço, atravessou para um lado e para o outro. E ali uma velhinha ficou entusiasmada e disse: olha, você é o cara mesmo, você consegue. E ele virou para ela e falou assim: a senhora acha que eu consigo fazer isso de novo? Ela falou: consegue? Ela falou: a senhora acha que eu consigo fazer isso empurrando um carrinho de mão? Ela falou: com certeza você consegue. Aí ele virou para ela e disse assim: então, com licença, por favor, quero entrar no carrinho. Ela falou: o senhor está ficando doido? Ela acreditava, mas ela não confiava.
Às vezes nós não podemos ter uma fé, somente uma fé mental. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Porque Deus, aparentemente, Ele demorou a atender o pedido daquelas duas irmãs angustiadas, com o irmão à porta da morte. Mas Deus não é lerdo, Deus não é mau, Deus tem um plano. Deus não age por impulso, Deus aplica a justiça e a misericórdia dEle. Ele não tarda. Tem gente que fala assim: Deus tarda, mas não falta. Quando alguém fala com Ele, não, Ele nem tarda e nem falta. Deus chega na hora certa. Deus não demora, querido. É porque Ele tem um tempo dEle. Sabe, Deus, quando o povo estava atravessando o deserto, Deus falou: eu quero saber o que está dentro do coração desse povo, se esse povo vai andar na minha lei. E eu vou derramar o maná. E se vocês guardar o maná, vai dar bicho. Vocês têm que esperar o maná cair no outro dia, e para colher no outro dia, vocês têm que aprender a depender de mim. E nós temos que aprender a depender de Deus e não do nosso braço. Senhor Deus, Ele é o justo aferidor, o Deus que não age por impulso. É aquele que abrevia o tempo para poupar a sua noiva. É aquele que para o sol, para dar vitória ao seu povo, e que recua o tempo no relógio de Acás como resposta de uma oração contrita. Deus muda a natureza, Deus para o sol, querido. Uma vez o povo estava lutando, e Josué havia substituído Moisés, e a guerra ainda não tinha acabado, a batalha. E Josué ora para que Deus pare o sol, e diz a Bíblia que Deus parou o sol, até que Josué vencesse aquela batalha. Ezequias ora também, querendo ser curado da sua enfermidade, e Deus ali manda o profeta anunciar a sua morte, que ele ia morrer, certamente ele ia morrer, mas ele ora a Deus, e Deus faz o sol recuar 15 graus no relógio de Acás. Eu não precisava disso, você também não precisava desse detalhe. Você precisa somente crer. Mas há um fato que, pessoal, os cientistas da NASA, eles têm lá um programa que recua no tempo. E eles ficaram indignados porque faltava um dia. Nas suas contas matemáticas, nos seus cálculos, faltava um dia. E alguém lembrou que Deus tinha atrasado um dia na história da humanidade para dar vitória a Josué. Mas os seus cálculos eram tão precisos que ele falou: não, mas falta 15 minutos ainda. E os 15 minutos foram os 15 graus que Deus retornou no relógio de Acás. Eu não preciso de uma confirmação científica. Para quê? Para crer no agir de Deus. A Bíblia fala, em Isaías 49:15, está escrito o seguinte: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Fala com o irmão que está do seu lado aí, fala assim com ele: olha, Deus não se esqueceu de você. Você já viu uma mãe esquecer do filho que amamenta? E Deus disse que mesmo que isso pudesse acontecer, Ele não se esqueceria de você. Ele diz que você está gravado nas palmas das mãos dEle. Sabe o que significa isso? Que toda vez que Deus vai trabalhar, vai agir, vai fazer alguma coisa a meu favor e seu favor, Ele olha nas suas mãos e o meu nome, e o seu nome está gravado nas mãos dEle. Mas é preciso você crer nisso, porque foi Ele que disse. E confiar em Deus, querido, confiar em Deus é compreender, é entender que tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, ela vai se cumprir. É que acreditar que aquele que prometeu, ele vai acabar aquilo que ele começou. É o que a Bíblia diz. Mas
Jesus aqui, ele fala assim: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Versículo 7 fala assim: irmão, pode parecer tardio, talvez você tenha um sentimento de demora da parte de Deus, mas isso não é verdade. Deus não está demorando, Deus está esperando a hora certa para trabalhar na sua vida. Ele só quer que você espere, perseverando na presença dEle. Ele não quer você esperando, perdendo a bênção. Ele quer que você espere, confiando nele. Perseverar é não desesperar, não declinar da postura de fé e nem confiar no seu braço. Perseverar é crer na longanimidade de Deus. A resposta de Deus é certa. Quando a resposta de Deus chegar, como é que Ele vai encontrar você? Como é que Ele vai me encontrar? Para terminar, Números 23 e 19. Olha o que Deus diz na sua palavra: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Meu irmão, aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, tem que se cumprir na minha vida e na sua vida, porque foi Ele quem falou. E não há demônio que possa parar o braço de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: agindo Deus, agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Se Deus agir na sua vida, ninguém pode impedir. E a palavra dele para a sua vida é para que você espere, e espere com paciência na presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem, que perseveram para a conservação da alma. Amém? Enquanto os irmãos vão cantar esse cântico aqui, eu queria orar com você nessa manhã, que a confiança possa ser gerada no seu coração e no meu coração a cada dia. Que haja em nós, como disse Jesus nessa parábola, que se os homens, sendo maus, eles atendem às necessidades. Aquela viúva, ela só pedia justiça. E aquele homem mau, aquele juiz que não tinha medo de homem, não respeitava homem, não tinha temor de Deus, ele atendeu aquela viúva. E Jesus, será que Deus não vai atender a sua oração e seu pedido? Será que Deus não vai atender a sua oração e seu pedido, meu irmão? Quem aqui tem orado por alguma coisa? Levanta sua mão aí, deixa eu ver. Quem tem orado? Quem tem buscado? Deus vai atender a sua oração, querido. Deus tem te ouvido, e as mãos dele, o braço dele, não é contra você, mas é a favor de você. Cantar aí. Feche seus olhos e preste atenção na letra dessa música. Sei que os teus olhos, Os olhos de Deus, sempre atentos